Fala galera, professora Michele com vocês aqui no canal Matemática 10. Galera, o nosso assunto de hoje é um assunto muito bacana, um assuntinho muito importante que está dentro da matemática financeira. Hoje nós vamos falar sobre juros simples. Então, antes da gente continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e ativa o sininho para você ser avisado de quando chegar mais vídeos novos, beleza? Bom, galera, então para a gente iniciar, vamos falar um pouquinho aqui do que trata a matemática financeira, né, de modo geral. A matemática financeira, ela utiliza uma série de conceitos matemáticos aplicados à análise de dados financeiros, então a gente trata de dados financeiros em geral, certo? Então, se a gente está falando de dados financeiros, existem alguns termos muito utilizados, beleza? E que nós vamos falar um pouquinho sobre cada um antes da gente focar no nosso tópico principal, que são os juros simples. Então, primeiramente, a gente ouve muito a palavra juros, e que é representado pela letra J. O que são os juros? Galera, juro nada mais é do que uma remuneração ou um custo. Se você deixa um dinheiro seu aplicado no banco, o banco te remunera um valor. Essa remuneração que você recebe são juros, que o banco está te pagando, porque você deixou o seu dinheiro lá guardado. Se você faz um empréstimo, quem paga o juro é você. Então, o juro para você, nesse caso, já não é mais uma remuneração, é um custo, certo? Então, o juro ele é uma remuneração ou um custo, que é pago ou que é recebido por alguém que empresta ou que pega emprestado. Essa remuneração, esse custo, ele é pago uma porcentagem em cima de um valor. Que valor é esse? O famoso capital, que nós usamos a letra C. E a gente diz que o capital é o nosso valor inicial. Então, quando você põe um dinheiro no banco, você faz uma aplicação, um investimento, qual é o seu capital? É a grana que você tem no momento e você coloca lá no banco. Se você faz um empréstimo, qual é o capital? É aquele valor base que você pegou emprestado. Sobre ele vai incidir uma porcentagem, seja de remuneração ou seja de custo. E aí, essa porcentagem que incide sobre esse capital são os nossos juros. Bom, se existe uma operação financeira acontecendo, essa operação leva um determinado tempo e a gente usa a letrinha T para representar, que pode ser em meses, que pode ser em anos, que pode ser ao dia, dias, certo? E a taxa a gente usa a letrinha I para representar e ela é o percentual do custo ou da remuneração dessa operação. Então, aquela porcentagem que incide sobre o capital, que vai dizer quanto você ganha ou quanto você paga de juro, é a nossa taxa. Por isso que a gente usa muito no dia a dia a palavra taxa de juros, certo? E o montante é o valor futuro, é o valor final, depois de ter calculado a taxa de juros, ter jogado essa taxa de juros, esse percentual em cima do capital, e você ter descoberto quanto você vai pagar ou vai receber de juros, e você soma isso ao seu capital, você tem um montante, certo? Então, que é o valor futuro que você vai pagar ou que vai receber, dependendo da operação financeira. Então, esses termos vão aparecer o tempo inteiro para você, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, gente, o que são os juros simples? Bom, a gente vai concluir o que são os juros simples por meio de exemplos práticos. Então, para a gente começar, o cálculo de juros pode ser simples ou composto. Então, nós temos dois tipos de juros. Nós temos dois tipos de capitalização, que a gente costuma dizer também, que é uma capitalização que pode ser uma capitalização simples ou uma capitalização composta. Então, nós temos juros simples ou juros compostos. Galera, no nosso dia a dia, nós estamos rodeados
de juros compostos, de capitalização compostas. No parcelamento de uma compra que você faz, numa operação financeira em que você empresta dinheiro que você pega emprestado, no financiamento de automóvel, da casa própria, enfim. O mercado financeiro trabalha com juros compostos. Em alguns casos, algumas situações, acontece o juro simples, certo? Porém, apesar disso não ser muito prático no nosso dia a dia, muito aplicado no nosso dia a dia, os vestibulares e o Enem ainda assim falam de juros simples. Então, nós não podemos deixar passar em branco, beleza? E qual é o grande detalhe do juro simples? Qual é o grande, assim, a cereja do bolo, o grande X da questão? No regime de capitalização simples, a correção, o que significa a correção? Aquela taxa de juros que nós vamos aplicar sobre o capital é feita sempre sobre o valor do capital inicial. Certo? Você já ouviu aquela velha frase, é juro sobre juro? Essa ideia de juro sobre juro é na capitalização composta. O nosso juro simples não tem essa ideia de você estar pagando juros em cima de juros que já foram calculados, contabilizados. Beleza? Para isso ficar bem claro, vem comigo, vamos fazer um exemplo. Fazendo os exemplos, as coisas vão ficando mais claras para a gente, não é? Então, olha só. O primeiro exemplo fala o seguinte. Joelma aplicou R$1.000 em um sistema de capitalização simples, que rende 9% ao mês, por um período de 3 meses. Quanto ela recebeu de juros e resgatou ao final do período? Perceberam o tanto de informação que nós temos aqui, ó? Primeiramente, Joelma aplicou R$1.000. Esse R$1.000, galera, o que esse R$1.000 é? Vou colocar um Czinho aqui, é o nosso capital. Em um sistema de capitalização simples que rende 9% ao mês. O que seria o 9% ao mês? A nossa taxa. Por um período de 3 meses. O que seriam os 3 meses? O nosso tempo. E a pergunta é, quanto ela recebeu de juros e ela resgatou ao final do período? Então, eu quero saber quanto ela vai receber de juros e qual é o montante. Então, a pergunta é quanto ela recebeu de juros e ela resgatou ao final do período. No final do período, ela vai pegar a grana que ela investiu, ela vai pegar os R$1.000 mais a remuneração que ela recebeu, que são os juros. Beleza? Então, vamos lá, pensa comigo. Ela deixou essa grana durante 3 meses. Então, vamos pensar aqui, ó, no primeiro mês. No primeiro mês, vamos pensar aqui o que ela teria para receber de juro. Bom, a taxa de juro é de 9% ao mês. Essa taxa de juro, ela vai ser incidida, ela vai cair sobre os R$1.000. Então, a gente tem aqui, ó, 9% vezes R$1.000. A gente transformou o símbolo de porcentagem aqui, ó, em uma fração 9%, 9%. De quanto? Eu tenho uma porcentagem 9% de que capital? De 1.000. Se a gente simplificar aqui e aqui, nós vamos ter 9 vezes 10, 90. Então, a gente sabe que no primeiro mês, ela ganhou R$90 de quê? De juros. No segundo mês, pessoal, no segundo mês, a mesma coisa, porque uma capitalização simples, a correção, a taxa de juros é aplicada sempre sobre o valor do capital inicial. O capital inicial é R$1.000, então, mais uma vez, eu calculo 9% de R$1.000. Vou cortar 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, né? Simplificando aqui nossa vida. Mais uma vez, R$90 de quê? De juros. Ao final do terceiro mês, o que é que nós temos aqui? De novo, a gente tem mais uma taxa de 9% que está sendo aplicada sobre R$1.000. Então, a gente está calculando quanto vale 9% de 1.000.
cortei 2 zeros, 9 vezes 10. A gente tem de novo R$90 de juros. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui comigo agora? Que no primeiro mês, esse R$1.000 rendeu R$90 de juro para ela. No segundo mês, 90 e no terceiro mês, 90. Então, olha só, o que a gente pode concluir? Que quanto ela recebeu de juros? Colocar o J para representar juros. Ela recebeu 90 mais 90 mais 90. Se ela recebeu 90 mais 90 mais 90, ela recebeu R$270 de juro, certo? Qual é o montante? Então, quanto ela recebeu de juros? R$270. Nós já respondemos a primeira pergunta do exercício. E para finalizar, quanto ela resgatou ao final? O final é o que a gente chama de montante. Montante é quando a gente soma o capital mais a quantidade de juros que essa pessoa recebeu. Foi o que eu falei no início, é o valor futuro. Quanto eu vou receber lá no futuro? Quando eu puder resgatar o meu capital acrescido dos juros. Então, o montante sempre é o capital mais os juros. Então, aqui o montante é 1.000 mais 270. Então, o montante é o quê? 1.270. Bom, respondemos o exercício, tá aqui, ó. Respondemos aqui o nosso exercício. Respondemos aqui as duas perguntas do nosso exercício. Agora a pergunta que não quer calar. Vocês vão virar para mim e falar assim: mas Michele, não tem um jeito mais rápido de fazer? Não teria um jeito mais prático da gente calcular isso aqui? Tem. Olha só, acompanha o meu raciocínio. Vem, pensa aqui junto comigo. Quando a gente calculou esse R$90, o que nós fizemos? Vou dividir aqui a nossa tela. O que nós fizemos aqui para esse R$90? Para achar R$90, a gente pegou o quê? A gente pegou 9% vezes 1.000. Eu peguei a taxa de juros vezes o capital. Para achar o próximo 90, eu peguei de novo 9% vezes 1.000. Para achar o próximo 90 do próximo mês, eu peguei o 9% vezes 1.000. Eu peguei taxa vezes o capital, taxa vezes o capital, taxa vezes o capital. Concordam comigo? Agora, por que a gente fez isso 3 vezes? Porque o tempo que durou a aplicação foi de 3 meses. Então, olha só, a gente tem uma soma de parcelas repetidas. 9% de 1.000 mais 9% de 1.000 mais 9% de 1.000. Se eu quiser melhorar essa escrita, eu posso dizer o seguinte, que eu tenho 9% de 1.000. Quantas vezes? 3 vezes. Porque eu tenho 9% de 1.000, 9% de 1.000, 9% de 1.000. Então, eu tenho 9% de 1.000 3 vezes. Aí, olha que engraçado. Esse 9% é a nossa taxa. Que letrinha que eu posso usar para representar um 9%? Vou até colocar uma setinha aqui de outra cor. Aqui, aqui e aqui. Que letrinha que eu vou usar para representar a taxa? A letrinha I que a gente viu lá no início. E o valor inicial que eu apliquei é o meu capital. E por que apareceu esse 3? Porque eu fiz esse cálculo 3 vezes. Porque o período que durou a minha aplicação foram 3 meses. Então, esse 3 representa o quê? O tempo. Olha que legal. Se eu escrever essa fórmula mais bonitinha aqui, só para deixar as letras mais organizadinhas, o que a gente pode escrever? A gente pode dizer, então, que o juro sempre vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Viu aí que bacana? Vamos destacar? Então, a gente pode chegar a essa conclusão, ó, galera, que o juro simples pode ser calculado por essa fórmula. Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O famoso CIT, JCIT.
cite. A gente fala isso no dia a dia na sala de aula para os alunos memorizarem. Toda vez que a gente tem juros simples, a galera vai usar a formulinha J-cite. Por que J-cite? Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Daí, depois que você calculou os juros, ficou muito fácil. Para você achar o montante, você sempre vai seguir essa ideia. Você sempre vai somar o capital mais os juros. Em qualquer situação, galera, você quer achar montante, você pode fazer essa soma. Se você conhece o capital e se você conhece a taxa de juros, você soma os dois e encontra o montante. Mas se a gente quiser escrever uma fórmula, acompanhe aqui o nosso raciocínio. Se o montante é o capital mais o juro, e a gente acabou de concluir que qual é a expressão que me fornece o juro? A expressão que me fornece o juro é cite. Capital vezes taxa vezes o tempo. Olha só que bacana. Eu posso colocar a letrinha C em evidência, porque aparece nas duas parcelas da minha soma. Então, gente, coloquei o C aqui em evidência. Peguei o C aqui e o C aqui, coloquei em evidência. Quando eu tiro o C dessa parcela, porque eu tenho uma parcela mais outra parcela. Se eu tirar o C daqui, o que é que vai sobrar? A gente tem que lembrar que nós temos um número 1 escondidinho bem aqui. Beleza? A gente não escreve 1 vezes C, mas a gente sabe que 1 vezes C é o C. Então, se eu tirei o C para evidenciar ele aqui, o que sobrou nessa parcela? Sobrou 1. E o que sobrou nessa? I vezes T. Então, a gente pode concluir que essa formulinha vai me fornecer o montante. Eu tenho capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes T. Aí você vira e fala assim, Michele, mas se eu não quiser usar essa fórmula, eu posso sempre somar capital mais juros? Pode, galera. Sempre você pode ter o montante final da sua operação. Se esse juro está sendo acrescido, seja para você receber ou para você pagar, ele pode ser somado. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Para a gente ficar fera, vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente treinar e aplicar essas fórmulas. Gente, esse exercício é um exercício da Fundação Getúlio Vargas. Aí vocês vão ler assim, mas espera aí, Michele, você está falando de desconto? Aqui em cima está escrito juros. Geralmente a gente tem a ideia de que os juros, de que uma taxa de juros serve só para aumentar um valor, seja de um dinheiro que eu apliquei, ou seja de um empréstimo que eu fiz e tenho que pagar depois. Mas a gente pode usar a ideia de juros simples, a capitalização simples, para calcular um desconto. E esse juro, ao invés de ser somado, ele pode ser subtraído do capital. E aí o seu valor final vai ser menor do que o valor inicial. Beleza? Então, olha só, me acompanha. Suponha, um título de R$500. Opa, a gente já identificou o capital, cujo prazo de vencimento se encerra em 45 dias. Se a taxa de desconto por fora, ele está dando desconto aí nesse título, é de 1% ao mês, o valor do desconto simples será igual a... Então, ele já está dizendo para mim que eu tenho uma capitalização simples, um desconto por fora. Essa expressão por fora é para dar a entender que eu estou pagando antes, eu vou ganhar um desconto, então, e vou pagar mais barato. E ele quer saber quanto você vai pagar mais barato. Se o boleto tivesse atrasado, a gente não calcularia os juros e era um valor que você ia pagar a mais? Aqui é da mesma forma. Você vai calcular os juros, só que você sabe que você vai pagar a menos, porque é desconto. Beleza? Então, vamos lá. A gente sabe que o nosso capital pela leitura é de R$500. A nossa taxa é de 1%. Então, a gente sabe que 1% é 1 por 100. E que 1%, então, é 1 dividido para 100, que dá 0,1. Você pode tanto usar a fração como usar o decimal, beleza? O nosso tempo é de 45 dias.
Só que a gente tem um probleminha, galera. A nossa taxa aqui, ó, ela foi dada ao mês. E o nosso tempo aqui foi dado o quê? Em dias. Na hora que você vai substituir na fórmula, você não pode colocar essas unidades diferentes. Se a taxa é mensal, o tempo tem que ser mensal. Beleza? Se a taxa for anual, o tempo tem que ser o quê? Anual. Tranquilo? Tranquilo aí? Então, vamos lá. Então, como que eu vou transformar 45 dias em meses? Bom, eu tenho que pensar o seguinte, olha que legal, vou fazer até aqui de outra cor. A gente sabe que 45 dias são 30 dias mais 15 dias. 30 dias, galera, é um mês completo. O mês comercial sempre tem 30 dias. E 15 dias é meio mês. É metade do mês. Então, eu tenho um mês, mais uma metade. O que eu tenho? 1,5 mês. Então, no lugar de escrever 45 dias, eu posso colocar 1,5 mês. Então, vamos lá. Juro é igual capital, R$500, vezes. Vamos colocar a taxa 1/100. Nesse caso aqui, colocar a fração até ajuda a gente, porque a gente pode cortar os zerinhos de baixo como os zerinhos de cima. Ficou até mais fácil do que jogar o decimal. Multiplicado pelo tempo. O tempo é 1,5, um mês e meio. Para facilitar a nossa vida, eu vou cortar 2 zerinhos em cima com 2 zerinhos embaixo. E o que vai sobrar para a gente aqui? A gente tem 5 vezes 1 vezes 1,5. Então, a gente tem 5 vezes 1, 5, vezes 1,5, 7,5, que no caso são R$7,50. Então, qual vai ser o nosso desconto? R$7,50. Letra A. Se ele perguntasse para a gente qual será o valor do título pagando antecipado, bastava você pegar R$500 e ao invés de somar, você ia subtrair. Beleza? Ficou claro? Então, vamos lá. Vamos continuar. O que a gente tem aqui, ó? Um próximo exemplo. Vamos lá para o próximo exemplo. Uma questãozinha da Sesgran Rio. Olha só o que ela fala. Um banco cobrou R$360 por 6 meses de atraso em uma dívida de R$600. Qual a taxa de juros mensal cobrada por esse banco, calculada a juros simples? Aí vocês vão me dizer, poxa, Michele, mas ele não pediu para eu achar o juro, ele está pedindo para eu achar a taxa. Sem problemas. A nossa formulinha de juros, ela tem J, ela tem C, ela tem I e ela tem T. Eu tenho 4 incógnitas. Se o exercício me fornecer quaisquer, na verdade, quaisquer 3 incógnitas, eu acho a quarta. Então, ele pode escolher qualquer uma dessas aqui para ir me dando. Ele pode me dar o capital, pode ir me dando a taxa e me dando o tempo. Eu acho o juro. Ele pode escolher primeiro o juro, depois a taxa, depois o tempo. Eu acho capital. Ele pode escolher o juro, o capital e o tempo, e eu acho a taxa. Então, a gente pode brincar com essa formulinha aqui, beleza? Então, vamos lá. Qual é o capital? 360 ou 600? Pensa aí, o que você respondeu? Respondeu 600, né? Muito bem. Nosso capital é 600, porque a gente deve 600. O banco está me cobrando, além dos 600, 360, por causa do atraso. Então, quanto que o banco está me cobrando de juro? 360. Quanto tempo eu atrasei? Quanto tempo durou esse cálculo aí nessa operação financeira? 6 meses. E aí, ele quer descobrir o valor da taxa. Essa é a nossa pergunta, essa é a nossa interrogação. Então, vamos lá. Olha só. Juro, qual é o juro? 360. É igual capital, 600. A taxa, eu não sei. E o tempo, 6 meses. Então, eu vou ter 360. 600 vezes 6, eu vou ter o quê? 3.600 vezes I.
o 3.600 passa dividindo. E aí a gente encontra a taxa. 360, perdão, dividido por 3.600 vai dar 0,1. Aí você fala, pô, Michele, não tem 0,1. Vocês perceberam que as taxas aqui, ó, estão acompanhadas do símbolo de porcentagem? E aqui a gente achou um número decimal. Aí vai uma dica para vocês. Quando a gente tem uma porcentagem e quer transformar ela em decimal, a gente tira o símbolo de porcentagem e divide por 100. E essa porcentagem vira um decimal, igual a gente viu na tela anterior. Aqui eu tenho número decimal, então eu quero transformar ele em uma porcentagem. Então, toda vez que isso acontecer, vai a dica, multiplica por 100. O que é que nós vamos concluir? Que 0,1 vezes 100 é 10, e aí virou porcentagem. 10% é a nossa taxa. Beleza? Então, letra B, 10%. Foi a taxa cobrada por esse banco ao mês. Tranquilo? Belezinha? Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Se inscreva no nosso canal, dá um tapa no like, ativa o sininho de notificação para você ser notificado quando chegar vídeos novos. E muito obrigada por mais uma vez você ter estado aqui comigo. Valeu e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.